Olá, gente. O objetivo hoje é falar da Laboratorial 1.3 da Física 11º ano. Vamos trabalhar movimento uniformemente variado e relacionar a velocidade com o deslocamento. Este vídeo aborda 5 pontos fundamentais: quais são os objetivos do trabalho e o que é que se pretende com a atividade, como é que ela se executa ao nível do procedimento, que medições e cálculos simplistas é que vamos realizar. Depois faremos o tratamento de dados e cálculos mais avultados, portanto importa ver o que é preciso analisar e o que é que vamos calcular. E depois nas conclusões e críticas, quais são as conclusões importantes e que críticas pertinentes temos de realizar. Ao nível dos objetivos, eu coloquei aqui 4 aspectos fundamentais. O primeiro é relacionar a velocidade e o deslocamento num movimento uniformemente retardado, embora o título da atividade refira o movimento variado. Dentro do variado vamos estudar nesta fase o movimento retardado. Há aqui uma previsão de quanto maior for a velocidade no início de uma travagem, maior é a distância que o corpo terá que percorrer até parar. Se quiserem, no nosso caso, vai ser o deslocamento. O segundo objetivo é determinar a aceleração na travagem. Para isso vamos fazer uma regressão linear, ou se quiserem vamos traçar a reta de ajuste, e isso implica recolher dados que permitam obter duas coisas fundamentais: os deslocamentos que o corpo executa na travagem e o cálculo das velocidades de início da travagem através da recolha de dados, como é o caso do tempo de passagem numa célula fotoelétrica. O terceiro objetivo está intimamente relacionado com o anterior, que nos permite determinar a resultante das forças que atuam num corpo em travagem, aplicando, no fundo, a segunda lei de Newton. É conveniente aqui perceber que esta força resultante é a nossa força de atrito, porque é ela que vai determinar a travagem do corpo até ele parar. É uma força que terá a direção do movimento, mas sentido oposto. O quarto e último objetivo é responder à questão problema, que neste trabalho costuma andar à volta de como é que se mede a intensidade da resultante das forças numa travagem. Como é que procedemos a isto tudo? O primeiro aspecto a ter em conta é montar o aparato experimental. Isto implica que eu tenho que ter uma montagem. Na generalidade, podemos ter uma calha melhor ou pior para fazer isto. Já fiz de várias formas, já fiz com material muito improvisado, em que os resultados não vão ser muito coerentes. Nos últimos anos têm tido calhas mais adequadas para fazer este movimento. Há calhas programadas à venda para fazermos esta atividade. No caso de o valor ser avultado, podemos comprar uma calha elétrica desde que a sua largura esteja coincidente com o bloco que vamos colocar em cima da calha a percorrê-la. Depois vamos medir em relação ao nosso bloco, e é importante perceber isto. Aqui está a representação de um bloco. Este bloco tem que ter algures uma espécie de um pinozinho, pode ser um parafuso, pode ser uma tira de cartolina com cerca de 1 centímetro de largura. Vamos medir a massa do bloco e também a largura dessa tira ou desse pino que vamos colocar. Depois vamos largar o nosso bloco de diferentes posições aqui na parte inclinada da nossa calha. Para cada altura de largada, e vamos imaginar que temos aqui 5, convém procurarmos distanciar todos os pontos de largada mais ou menos com a mesma distância entre si, e para cada altura vamos largar 3 vezes, fazendo 3 ensaios para cada terminação. Na base desta rampa inclinada, convém perceber que está aqui uma célula fotoelétrica, cujo objetivo, só escrever aqui, cujo objetivo é recolher dados, nomeadamente o intervalo de tempo de passagem da nossa tira de cartolina ou do nosso pino do bloco, neste ponto que corresponde ao início da travagem. É esta informação que depois nos vai permitir calcular a velocidade com que inicia a travagem. A última etapa do nosso procedimento é, depois do nosso bloco
escorregar, a posição onde ele parar, vamos usar uma fita métrica ou uma régua para determinar ou para medir o deslocamento que é executado desde o momento em que foi lida a velocidade na célula, o tempo de passagem na célula fotoelétrica, até ao ponto de paragem já na parte horizontal da calha. Para fazermos o registro de medições, não há nada como trabalhar uma tabela. Na realidade, eu tenho aqui várias. Numa delas vamos colocar a massa do bloco e a largura do pino ou da tira opaca de cartolina. Podemos fazer a pesagem do nosso bloco numa balança. É habitual esse valor vir expresso em gramas e tem depois associado uma incerteza à balança que utilizamos. Nós não vamos usar a massa nesta fase, mas pode ser conveniente convertê-la em quilogramas. Pode-se fazer também já aqui. A largura do pino, normalmente usamos uma régua, portanto, por norma, é medida em centímetros e uma vez que o valor mais baixinho que é possível ler na nossa régua é 0,1 centímetros, a incerteza será metade deste valor, uma vez que a incerteza num equipamento analógico é dada por metade da sua natureza ou, se quiserem, metade da menor divisão da escala. É preciso ter aqui alguma atenção, porque consoante o valor que nós vamos medir, não se esqueçam que o último algarismo, as duas casas decimais, devem incluir o vosso resultado da medida e o último algarismo é comum apresentar-se como um algarismo estimado. Normalmente usamos o 0 ou o 5 para colocar nesta posição. Precisamos ainda de uma tabela mais complexa, onde eu vou identificar os meus 5 pontos de largada e eu identifiquei-os aqui como ABCDE, mas podemos medir a altura ou identificar de outra forma. E em termos de medida vou ler o tempo de passagem, que é esta primeira coluna. Normalmente o nosso cronómetro digital mede este tempo em segundos, mas se usarmos um digitímetro podemos ter, por exemplo, em milissegundos, convém estar atentos. O cálculo da média já vos vou mostrar como é que se faz. Vamos recorrer à função estatística, também deve ser feita em segundos. Na função estatística o que nós vamos fazer é introduzir cada um dos intervalos de tempo de passagem em células diferentes. Por exemplo, para a mesma posição de largada, vamos introduzir o primeiro tempo na lista 1, o segundo tempo na lista 2 e o terceiro tempo na lista 3. Vamos repetir depois para cada uma das outras largadas e assim sucessivamente para depois podermos calcular aqui o valor médio. A velocidade inicial vai ser medida em metros por segundo e para fazer essa leitura vamos fazer aqui uma aproximação de uma velocidade média a uma velocidade instantânea. Porquê é que podemos fazer isto? Na realidade, no decorrer da parte inclinada da calha, a velocidade do nosso bloco está sempre a aumentar. Mas como o intervalo de tempo de passagem é um intervalo muito pequenininho, fazemos essa aproximação. Convém ter alguma cautela e perceber que este L que aparece aqui é a largura da tira ou do pino que nós vamos ter no topo do bloco e que vai interromper o feixe de luz da célula fotoelétrica. Portanto, essa velocidade inicial tem que ser feito um cálculo, vamos trabalhá-lo também na função estatística. No exemplo que eu vou usar, este L é de cerca de 1 centímetro, mas eu tenho de converter este valor para metros. Portanto, 1 vezes 10 menos 2 metros. Só usar ali o expoente. Isto parece um pouco menos. O tempo de passagem. Vamos usar o valor mais provável ou média que obtemos na nossa tabela. Depois de calcular esta velocidade inicial, vamos usar a velocidade inicial ao quadrado. Temos uma tendência para dizer que esta unidade para o V0 ao quadrado é igual à anterior, o que não é de facto verdade. Se eu tenho aqui, poxa, não estou a conseguir pôr aqui o menos 1. Se eu tenho aqui algo que está ao quadrado, a unidade também vai aparecer ao quadrado. Posso escrever assim, ou então posso dizer que é metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Os valores do deslocamento vão aparecer aqui. Normalmente utilizamos-los em metros. Pode acontecer, se usarmos a régua ou até uma fita métrica, de fazermos esta medição em centímetros. Não há nenhum problema em fazê-lo quando for trabalhar o gráfico. Convém eventualmente passá-los para metros. Depois vamos ter aqui a média do deslocamento, também em metros. Vamos ver então como é que fazemos isto na calculadora.
Vamos então perceber como é que fazemos isto na calculadora. Então, o nosso objetivo é mostrar como é que se faz isto tudo na calculadora. Então, basicamente tenho aqui uma Casio. Vou introduzir, neste caso já introduzi os valores para os 3 instantes de passagem de cada ensaio. Tenho 5 largadas. Então, o nosso objetivo é mostrar como é que se faz isto tudo na calculadora. Então, basicamente tenho aqui uma Casio. Vou introduzir, neste caso já introduzi os valores para os 3 instantes de passagem de cada ensaio. Tenho 5 largadas de alturas diferentes. Estão aqui as 5. E tenho os 3 instantes ou os 3 intervalos de tempo de passagem lidos para cada largada. Também introduzi os 3 valores de deslocamento executados pelo bloco e deixei aqui os espaços agora para completar os cálculos. Então, na lista 4, vamos introduzir as médias dos intervalos de tempo. Para fazer isso, vamos acionar aqui o parênteses e vamos acionar as 3 listas onde eu tenho a informação com cada intervalo de tempo para o mesmo ensaio. Então, vou acionar ali o list com a tecla Shift 1 e vou somar a lista 1 mais a lista 2 mais a lista 3, fecho e divido por 3. Não se esqueçam que estamos a calcular uma média. Quando eu fizer igual, ele vai-me preencher todo este espaço. Posso ainda, com esta média dos tempos, calcular a velocidade inicial. Para eu poder calcular a velocidade inicial, tenho que ter consciência que vou precisar da largura do pino ou do cartão que está em cima do nosso bloco. No meu caso é 1,00 cm que vou passar para metros. Portanto, 1, posso pôr o 0,00, não vai fazer aqui qualquer diferença, vezes 10 elevado a menos 2, estou a passar de centímetros para metros, e vou dividir pelo intervalo de tempo de passagem médio que eu acabei de calcular e que está na lista 4. Então, vou acionar aqui, lista 4. Ao fazer igual, ele já me faz esse cálculo. Também me importa determinar o V0 ao quadrado. Então, vou acionar a lista 9 ao quadrado e ele já faz isso automaticamente. Falta-me aqui também trabalhar a média dos deslocamentos. Eu tenho aqui os 3 na lista 5, 6 e 7. Vou posicionar o cursor aqui em cima da lista 8 e vou fazer como há pouco. Acionar então a lista 5 mais a lista 6 mais a lista 7. Fecho, divido por 3, tenho a média realizada. Neste momento, o nosso objetivo é conseguir fazer um gráfico do quadrado da velocidade inicial em função do deslocamento. Então, preciso procurar aqui o grafo e vou fazer o set F6 para aquilo que eu quero colocar. Portanto, eu vou ter o V0 ao quadrado na lista 10, que será o meu eixo dos Y, e a média do meu deslocamento na lista 8, que corresponde ao meu X. Portanto, vou aqui ao gráfico Scatter. No eixo do X vou colocar o deslocamento, que está na lista 8, a média. E o eixo dos Y vai corresponder à minha lista 10, que é onde eu tenho o quadrado das velocidades. Se tiverem dúvidas, verificam. V0 ao quadrado é a lista 10 e o V8 a média dos deslocamentos. Mantém-se aqui. A partir do momento em que eu defini, saio, exit, e vou desenhar o gráfico de maneira a obter a equação da reta correspondente aos pontos que eu determinei. Já tenho aqui o valor de A, que corresponde ao declive, e o valor de B à ordenada na origem. A ordenada na origem é um valor muito pequenino, temos aqui 1 vezes 10 elevado a menos 8, como era Apenas acrescentar expectável. que esta equação da reta nós depois Também vamos posso ver como analisar é que para fica o perceber o gráfico. que é que É representa o suposto obter declive. uma Está proporcionalidade aqui, direta. faltou-me pôr Cá aqui está uma delta reta x. com o declive Estou aqui com alguma crescente. falta de espaço. Esta parte está feita.
Agora só precisamos trabalhar os dados. Δx mais, já não tenho ali o valor, 1, qualquer coisa, vezes 10 elevado a, não sei se era menos 8, se era menos 18. Fico com a equação reescrita para depois poder trabalhar então o significado físico do declive. No nosso bloco, são elas a força gravítica, aqui representada a vermelha, a reação normal a azul e a força de atrito a verde. Nestas condições, convém perceber que o nosso bloco se desloca para a direita com uma determinada velocidade que é tangente à trajetória, de maneira a perceber que esta força de atrito aponta no sentido contrário. Se eu pensar na resultante das forças, convém perceber que as forças na vertical estão equilibradas, portanto o tamanho da reação normal deve ser igual ao tamanho da força gravítica, uma vez que apontam em sentidos contrários, não havendo movimento no eixo vertical, a resultante na vertical é zero. Então a nossa resultante só tem componente na horizontal. Reparem que nós só estamos a discutir o movimento aqui na parte horizontal da nossa calha, e sendo apenas a componente horizontal a resultante. No nosso caso dá para perceber que só temos uma força horizontal que corresponde à força de atrito. Então, se eu aplicar a segunda lei de Newton, a massa vezes a aceleração vai corresponder à força de atrito que eu vou determinar. Ainda é importante perceber que há um conjunto de informações que nós podemos buscar e que são importantes trabalhar mais do ponto de vista teórico. Se eu usar as equações das velocidades e das posições, eu posso ainda assim calcular a aceleração do corpo do bloco que se está a mover na nossa calha. Então, começando aqui pela equação das velocidades, é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, uma vez que o corpo se desloca para a direita e a força resultante, que corresponde à força de atrito, aponta para a esquerda, isso indica que a nossa aceleração também aponta para a esquerda. Então, nessas circunstâncias, ela é negativa. Se não quiserem substituir já aqui o sinal negativo, podem substituir no fim da dedução. A única desvantagem é que vão obter aqui um t negativo, que na realidade não é negativo, porque esse menos vai ser anulado com o sinal negativo da aceleração. Ainda assim, se eu resolver esta equação em ordem ao tempo, vou ficar com velocidade inicial sobre a aceleração. O que é que eu vou fazer com isto? Vou pegar na equação das posições. Posição em qualquer instante é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais 1 meio de at quadrado. Se eu passar a posição inicial para o lado esquerdo, do igual, vou acabar por ter aqui uma situação em que o x menos o x0 vai corresponder ao deslocamento do corpo. E do lado direito vou substituir o tempo pelo valor que encontrei na equação das velocidades, portanto v0 sobre a. Então, v0 eu já tinha da minha equação, vezes o instante, que é v0 outra vez sobre a. Atenção aqui à troca deste sinal. O sinal negativo que aparece aqui resulta do facto da aceleração estar a apontar num sentido contrário ao da velocidade. Estou a assumir que o meu sentido positivo é para a direita. Vezes a aceleração, vezes o t ao quadrado. O t ao quadrado volta a buscar aqui a equação das velocidades. V0 sobre a, como está ao quadrado? V0 ao quadrado sobre a ao quadrado. Dá-me jeito pôr já aqui os quadrados, porque assim já vejo que consigo simplificar uma das acelerações. Posso ainda simplificar a minha expressão, porque V0 vezes V0 sobre A dá V0 ao quadrado sobre A, menos V0 quadrado sobre 2A. Se eu fizer aqui o mínimo múltiplo comum, vou ficar com 2V0 ao quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2A, e no numerador só tenho V0 ao quadrado. O 2A que estão no denominador, posso passar para o lado esquerdo do igual, ficam aqui a multiplicar pelo deslocamento e vou ter do lado direito apenas V0 ao quadrado. Basicamente, esta é a equação da reta que eu estava há bocadinho a tentar representar. O que eu tenho aqui é um y igual a um kx mais b, em que a velocidade inicial ao quadrado é o que eu vou usar para colocar no eixo dos y no meu gráfico. O deslocamento vou usar
para colocar no eixo do X do meu gráfico. Na realidade, eu vou ter aqui uma ordenada na origem que deve ser aproximadamente 0. Reparem que no exemplo que eu fiz há pouco, que eu vos mostrei, tínhamos aqui uma potência de 10 elevado a menos 8. Portanto, é de facto um valor muito pequenino. Mais importante é perceber que o declive do meu gráfico vai corresponder ao dobro da aceleração. E isto é importante porque se eu sei que o declive é 2A, eu posso calcular a aceleração dividindo o meu declive por 2. Este era um dos objetivos da nossa atividade experimental. Só passei para aqui a questão do gráfico, não é? O nosso y igual a kx mais b. Se eu trabalhar os valores que tenho aqui no exemplo que eu representei, uma vez que o meu declive é 2A, só pôr aqui o igual direitinho, vou buscar o declive que tenho ali no boneco, 1,692 sobre 2 corresponde à aceleração, e nesta fase do campeonato posso finalmente calcular o valor da aceleração. Só um instante para eu buscar aqui a calculadora, que tínhamos esquecido de a deixar à mão. Portanto, 1,692 a dividir por 2 vai-me permitir obter, neste caso, uma aceleração de 0,846 metros por segundo ao quadrado. Obviamente, nesta fase do campeonato, também já posso calcular a resultante das forças. Não se esqueçam que a resultante das forças corresponde à força de atrito. No exemplo que eu estou a trabalhar, eu tinha uma massa daquele bloco de 129,15 gramas, mas este valor pode ser maior ou menor. Preciso convertê-lo para quilogramas, portanto 129,15 vezes 10 menos 3 kg, e agora só preciso substituir aqui vezes 10 menos 3, vezes a aceleração que eu acabei de calcular, e vou obter a intensidade da força de atrito. Só concluir aqui o cálculo. 129,15. Tenho aqui uma força de atrito com uma intensidade de 0,109 newtons. Não estou a olhar aos significativos. Na generalidade dos valores que introduzi na calculadora, tinha sempre pelo menos 3 algarismos significativos que estou aqui a manter. Mas no caso individual de cada um, posso ter menos, e convém fazer o arredondamento na aceleração e na intensidade da força de atrito, porque ambos são cálculos finais. Depois se eu tiver que arredondar a aceleração, não se esqueçam de usar pelo menos um algarismo significativo a mais no cálculo da intensidade da força de atrito. Em termos de conclusões e críticas, convém perceber que tipos de movimento é que eu tenho aqui associado. Portanto, vou dizer que o bloco apresenta um movimento retilíneo uniformemente retardado. Estou a falar apenas da parte horizontal da rampa. Claro que ele ganha velocidade enquanto desce a parte inclinada, mas o que me interessa é estudar o movimento na componente horizontal. Também convém perceber que quando eu analiso o gráfico da velocidade inicial ao quadrado em função do deslocamento, por aqui um X, tenho aqui uma reta, o que se traduz numa relação de proporcionalidade direta. Portanto, o quadrado da velocidade inicial é diretamente proporcional ao deslocamento. E isso é visível através da reta do gráfico com um declive positivo, que ainda há pouco estávamos a ver que representa o dobro da aceleração. Em termos de resultados, é conveniente indicá-los no relatório. Portanto, vamos dizer quanto é que é o valor da aceleração. Era 0,86 qualquer coisa metros por segundo ao quadrado, e a intensidade da força de atrito, que é de 0,10 newtons, que nós acabamos de ver. Também convém abordar se os objetivos foram ou não alcançados.
no caso que eu estou agora aqui a descrever, eu tenho os objetivos concluídos, até porque estabelecemos a relação de proporcionalidade direta entre o quadrado da velocidade inicial e o deslocamento, além de termos sido capazes de determinar a aceleração associada a esta travagem e a intensidade da força de atrito. Ainda podemos acrescentar, entretanto, eu já vou falar nele, a resposta à questão problema. Deixei-a mais para o fim. Também é importante nesta fase do trabalho discutir que erros é que estiveram associados às nossas determinações, porque apesar de procurarmos minorá-los sempre ao máximo, há coisas que acontecem independentemente da nossa vontade. Então, dentro dos erros sistemáticos, vou falar aqui de dois mais pertinentes. Um tem a ver com a utilização de equipamento ou de instrumentos de medida, como é o caso da balança, da régua ou da fita métrica e do cronómetro digital. Como estes instrumentos maioritariamente não são calibrados por nós, podem existir erros de calibração. Até porque a cada um dos instrumentos de medida estão associadas incertezas. O erro mais significativo diz respeito ao facto do pino ou daquela tira de cartolina não passar pela célula fotoelétrica paralelamente ao seu deslocamento. E isto porquê? Nós vamos fazer a leitura da largura daquela tira ou do pino que aqui estiver em cima. Se efetivamente, quando esta tira passar pela célula fotoelétrica, ela for ligeiramente inclinada, eu vou atravessar, esta cartolina vai atravessar o feixe fotoelétrico numa distância que é diferente deste L. E se é diferente deste L, eu não vou conseguir medir. O que eu estou a medir é um intervalo de tempo de passagem, mas isso implica uma leitura desse tempo diferente. Consequentemente, tem um erro associado à velocidade e à aceleração. Ainda existem erros aleatórios ou acidentais. Eu deixei aqui 3. Um deles diz respeito à presença de resistência do ar. Nós estamos a ignorá-la e ela pode existir. Também há variação da força de atrito ao longo da rampa. Nós estamos a assumir que ela é constante e não tem que ser constante. Basta encontrar poeiras ou grãos de areia para fazer variar esse valor. E se ao longo da nossa atividade experimental largarmos o nosso bloco de posições diferentes ao longo da rampa em cada ensaio, isso também se vai traduzir num erro que eu não consigo eliminar. Portanto, reparem, para a mesma posição A, eu tenho que fazer 3 largadas. Mesmo sendo só eu a efetuar as 3 largadas, eu posso largar uma ligeiramente mais abaixo ou mais acima do que a segunda ou a terceira. Por isso é que eu tenho um erro desta natureza. Faz parte desta atividade fazer o teste ou todas as determinações com blocos diferentes. Então há pequenos ajustes que é preciso perceber a pertinência de utilizar esses blocos diferentes. Eu posso fazer variar só a massa do bloco ou posso variar a superfície do bloco que vai escorregar ao longo da calha. Então, basicamente, quando o gráfico apresenta um declive maior, o movimento terá uma aceleração maior e para uma mesma velocidade no início da travagem, eu vou ter uma menor distância de travagem. Porque se eu tenho uma aceleração maior, um declive maior, isso significa que ele vai parar mais rapidamente. Quando os blocos deslizam em superfícies do mesmo tipo, embora tenham massas diferentes, vão apresentar sempre na nossa terminação acelerações próximas umas das outras, ainda que, quando vamos calcular a intensidade da força de atrito, essas intensidades sejam diferentes, mas não se esqueçam que elas já têm uma dependência direta da massa do corpo. Se os blocos deslizarem em superfícies diferentes, vou ter, de facto, acelerações diferentes. Há pouco estava a falar da questão problema, como é que se mede a intensidade da resultante das forças numa travagem? O que tivemos a fazer nesta atividade experimental responde a esta pergunta. Basicamente, eu vou precisar conhecer a massa e a aceleração dos corpos em travagem. E a massa eu consigo fazer através de uma medida direta usando uma balança. Agora, para eu chegar à aceleração dos corpos, eu preciso executar uma regressão linear ou, se quiserem, uma reta de ajuste. Nessa reta de ajuste, vou relacionar o quadrado da velocidade inicial com o deslocamento que o corpo executa durante a travagem. Então, preciso medir velocidade inicial usando a largura de um objeto que atravessa um feixe de luz para obter o tempo de passagem nesse feixe. E o deslocamento, que vou medir diretamente, por exemplo, com uma fita métrica, que corresponde à distância de travagem. O declive da equação desta reta de ajuste
é que nos permite obter o dobro da aceleração e, sabendo depois que a aceleração é metade do declive dessa reta, vou calcular a intensidade da resultante das forças. Na generalidade, esta atividade é bastante simples, às vezes causa algum incómodo por termos que deduzir uma expressão para estabelecer a relação que vamos usar na reta de ajuste, mas a atividade em si não tem nada de extraordinário. Nesta fase, vocês já devem dominar muito bem o uso da vossa calculadora para poderem trabalhar a função estatística e realizar os cálculos mais rapidamente. Se tiverem dúvidas, deixem-me uma mensagem. Obrigada por estarem desse lado. Até breve.